Mano, sabe quando você assiste aquela série que chega de fininho e você não dá nada por ela? Pois é, hoje eu vou te indicar a série Bolts, que acabou de estrear na Netflix. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Melk Rodrigues. Bom, antes de continuar, eu vou pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, porque eu tenho certeza que você vai gostar dessa recomendação que eu vim trazer para vocês. Bom, gente, a recomendação de hoje, como eu falei, é sobre a série Bolts, a nova série gay da Netflix, que ela é baseada na história real de um fuzileiro naval que inclusive escreveu um livro chamado The Pink Marine, e faz todo o sentido. Porque aqui nós temos a história de um jovem chamado Cameron Pope, que vai se alistar, mas ele vai ter que enfrentar o dilema por ele ser homossexual. E como a série se passa ali nos anos 90, a gente sabe que naquela época o homossexualismo era considerado passivo de punição. Então, como viver, como ir para um quartel, se tornar fuzileiro naval, sabendo que sua orientação sexual poderia arruinar a sua carreira. O Coupe vai juntamente com seu amigo Ray, que porventura ele é hétero, mas ele sabe do segredo dele. Só que quando eles chegam lá, eles descobrem que aquele lugar, obviamente, não é nenhum conto de fadas e muito menos uma colônia de férias. E as coisas pioram ali pro Coupe quando aparece o novo sargento, que é o Sargento Sullivan, que é um homem extremamente autoritário, e ele vai pegar no pé dele até as últimas consequências. Naquela época, essa questão de você ser, o fato de você ser gay, já era considerado um crime, digamos assim, para os padrões daquela época, entendeu? Então, a série se passa ali nos anos 90, e como eu tinha falado, ela é baseada nessa história real desse fuzileiro que escreveu o livro. Eu vou tentar não dar muitos spoilers, galera, dessa série, apenas uma curiosidade que eu preciso falar com spoilers, que eu vou avisar na hora, mas tá. Essa série vale a pena? Vale muito a pena. Por quê? Porque ela trata justamente dessa questão de você esconder a sua orientação sexual para poder se encaixar em uma sociedade, em um ambiente ali que você não se adapta, que você talvez não goste tanto, justamente para você provar que você é capaz. E o Cameron, né, o nosso Coupe, ele tenta o tempo todo não mostrar que, eu vou me tornar fuzileiro naval para deixar de ser gay. Não, gente, isso não acontece, e você sabe muito bem que não funciona dessa forma. Ele quis entrar, primeiro, para acompanhar o melhor amigo dele, o Ray, e segundo, porque ele queria provar para ele mesmo que ele pode se tornar alguém muito mais forte, que ele pode se tornar alguém independente e que não precisa de ninguém para ficar defendendo ele. Só que as coisas, elas acabam se complicando, porque tem outros colegas que também pegam no pé dele, só que o principal, como eu tinha falado, é justamente o Sargento Sullivan. E como o Coupe desconfia de que o Sargento Sullivan sabe da orientação sexual dele, aí é que as coisas ficam ainda mais complicadas. Outros personagens ali que eu gostei muito foi do Ochoa. Ele é o alívio cômico ali da série, apesar de que tem outros personagens ali também que são muito engraçados. Todos eles ali, eles têm uma particularidade. E eu acho interessante porque a gente vê o background não apenas dos recrutas, mas também dos sargentos. Temos a capitã, que ela é a chefona ali daquele esquadrão 2032. A gente acompanha um pouco ali dos mini núcleos ali desses personagens. Então, não é apenas sobre o Coupe e a orientação sexual dele. É também sobre alguns problemas que eles enfrentam no decorrer. Nós temos os gêmeos ali, que um gêmeo é muito acima do peso e o outro é forte, o outro é atlético. Então existe ali uma competição, uma rivalidade muito grande entre eles. Então são coisas, são temas que eles abordam nessa série muito palpáveis. Não é coisas que fogem totalmente da nossa realidade. E a gente sabe que na vida real é exatamente assim, galera. O que mais acontece é de pessoas tentando provar uma coisa que não é, entendeu? Então tem até uma curiosidade sobre mim que eu vou contar já já, então espera aí um pouquinho que eu também vou contar pra vocês, beleza? Mas cara, eu gostei muito da série, são 8 episódios assim que passam voando, os episódios são curtinhos, são bem dinâmicos e tal, então assim, eu acho que é uma ótima pedida pra você maratonar
esse fim de semana. Bom, a curiosidade que eu queria falar pra vocês, que vai ser um spoiler da série, que eu já vou avisando logo que isso aqui é um spoiler, pula nessa numeração aqui se você não quer saber dessa parte, é que o ator que interpreta o Sargento Sullivan, Max Parker, ele é gay na vida real. Gente, eu fiquei assim choquito quando descobri essa informação. E muito mais, além de ser gay, ele casou recentemente, o namorado dele também é muito bonito. E na série, galera, por isso que eu falei que essa parte era um spoiler, não que eu não tenha desconfiado, não que não tivesse sido algo que, nossa, jamais iria imaginar isso. Mas a série a gente descobre que o Sargento Sullivan, na verdade, ele é um gay enrustido. Ou seja, ele teve uma relação ali com um outro soldado, com outro recruta em outra instituição, e ele acabou saindo de lá justamente porque ele ficou com medo de descobrir o segredo dele, e o segredo desse homem, que era o amante dele, acabou sendo descoberto. Então o Sargento Sullivan, ele estava passando por uma investigação, o conselho estava investigando para tentar descobrir se ele era homossexual ou não. Então o fato dessa curiosidade de descobrir que o ator que interpretou o Sargento Sullivan, ele é gay na vida real, isso trouxe uma bagagem muito melhor e muito mais forte para o personagem. Porque o Sargento Sullivan é daqueles personagens que tentam exatamente ser aquilo que ele não é. Ele é bravo, ele é valente, ele é grosseiro às vezes, ele é rígido, ele quer ser aquele homem implacável, ele quer ser aquele homem imbatível, aquele homem que não se deixa levar por nada. Mas no fundo, a gente vê uma pessoa frágil, uma pessoa quebrada, uma pessoa que não pode viver aquilo que ele é de verdade. Imagina só, gente, como que deve ser uma pessoa com um cargo tão elevado ter que bancar um macho escroto, opressor, justamente para poder esconder o que ele realmente é. Muitos homens hoje em dia, muitos homens gays hoje em dia passam por essa situação, porque eles estão tentando esconder a sua verdadeira orientação, o seu verdadeiro estilo de vida para poder se adequar à sociedade. E eu acho isso uma coisa muito atual, apesar de ser uma série baseada nos anos 90. Bom, agora sim que eu terminei de falar as partes com spoilers, certo? Agora eu vou contar uma curiosidade minha, para você que já é meu inscrito recorrente. Eu já fiz um curso pré-militar, exatamente, liguei, acredita quando eu falo. Isso foi lá em 2010. Eu iria fazer a prova para o concurso de sargento da aeronáutica, porque desde pequeno eu gostava muito de aeronáutica. O meu sonho, na verdade, pasmem, meu sonho de criança era ser astronauta, exatamente. Eu queria muito ser astronauta e por conta disso eu fui pesquisando e eu descobri que para você ser astronauta, você precisa servir a aeronáutica. Então eu iria fazer todo o protocolo, eu iria me alistar e tal, só que quando eu fiz o alistamento, eu acabei sendo dispensado porque a cidade onde eu morava foi considerada município não tributário. Então eu não poderia servir mesmo se eu quisesse. Então depois que eu me alistei, depois que eu tirei minha reservista, aí sim eu fiz esse curso pré-militar. Mas galera, eu não cheguei a ir pro quartel, tá? Não cheguei a ir pro quartel. Só que com o tempo eu fui descobrindo que aquele mundo não era para mim. Não era um mundo meu. Eu não iria me encaixar dentro daquele lugar. Então, eu acabei terminando, eu fiz 6 meses de curso. Alguns anos depois, eu fiz um curso de operações especiais. E detalhe, o meu instrutor era fuzileiro naval. Exatamente, galera. E agora uma curiosidade que eu acho que é a primeira vez que eu vou falar isso em público. Eu era afim do meu instrutor, sim. E naquela época eu não era assumido, então era pior ainda. Sim, eu fiquei afim do meu instrutor. Só que foi um curso que durou pouquíssimo tempo. Eu cheguei a pegar numa arma, né? Não aqueles fusíveis, não aquelas armas enormes e tal. Eu falei fusíveis, eu nem sei se é certo assim. Mas da mesma forma, não dei continuidade ao curso, não era meu mundo. Também era muito caro para continuar, isso e aquilo. E acabou que eu me afastei disso, me afastei de todo mundo. E por conta, e principalmente por conta desse sentimento que eu tava sentindo por esse instrutor meu, porque ele era aquele homem machão, aquele homem grosso, ignorante, e eu tava tendo sentimentos pelo instrutor,
um fuzileiro naval, e naquela época eu nem assumido era. Então eu tive que me afastar totalmente. Bom, galera, Boltz está aí disponível com todos os seus 8 episódios na Netflix. Corre lá para assistir e depois volta aqui e me diz o que você achou, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, de ativar o sininho das notificações, porque assim, sempre que sair um vídeo novo aqui, você vai ser notificado. Beleza? Beijão e até a próxima.